Olá pessoal, estamos aqui agora no momento especial. Vamos fazer uma revisão geral de tudo que foi visto dentro dos conteúdos dessa disciplina. É um momento assim para fazer um apanhado geral. Vocês não vão ter informações novas, nada muito especial, mas alguns detalhes, assim, alguns momentos assim que vocês tiveram que prestar um pouquinho mais de atenção. Então vou trazer aqui para ajudar vocês até para uma avaliação, para se autoavaliarem, para entenderem aquilo que está acontecendo dentro da disciplina e talvez ajudarem a memorizar melhor e guardar isso aí para sempre. Meu nome é Rony, a disciplina de roteiros é o foco dessa nossa aula e espero que vocês estejam gostando da disciplina. Então, para fazer um breve resumo ali, uma revisão de tudo que foi trabalhado nas 4 unidades aí da disciplina de vocês, nós temos aí momentos bastante distintos, tá? Então, dentro da nossa primeira unidade, foi feita uma preparação de alguns conteúdos que são relevantes, de algumas ideias iniciais ali, introdutórias, aquilo que vocês precisam saber para começar a entender o que seria a criação, a elaboração e execução de um roteiro. Então nós temos ali, primeiro, foi visto o que é o roteiro. Então o roteiro é um material de apoio, essa ideia toda que vocês viram. Pensem no roteiro como sendo algo assim, ó. Digamos que é um guia para que todo o processo que está envolvido com o desenvolvimento de jogos possa se basear. Então ali o roteiro ele tem que ser completo, ele tem que ter muita informação, ele tem que ter todos os aspectos fundamentais que vão estar ali inseridos dentro do jogo, dentro da proposta do jogo, dentro da execução do jogo. Ah, professor, mas daí isso vai influenciar muita coisa? O roteiro, se não fizer roteiro nenhum, dá para fazer o jogo? Ó, eu vou ser sincero. Se for um jogo muito simples, dá. Mas se esse jogo tiver uma complexidade maior, você tem personagens para trabalhar, situações que acontecem e vão acontecendo e a história é longa, é muito difícil de você conseguir desenvolver isso aí e ficar algo conexo, assim, alguma coisa que faz sentido. Pode ser que você crie alguma coisa meio sem pé nem cabeça e fica mal feito, mal elaborado, e às vezes o resultado disso é você não ter nem lucro, não ter um bom reconhecimento, acabar sendo mal falado. Então o roteiro é uma etapa bastante importante e justamente por causa disso muitos roteiristas famosos ganham salários muito bons, assim, porque eles acabam ganhando valores de acordo com a produção. Então se você fizer 2 jogos seguidos, você vai ganhar 2 valores ali bons. E de repente pode acontecer de você ficar ali mais um tempo sem produzir nada e talvez pegar apenas algumas coisas pequenas. Então é bastante variável, tá? Não é um salário fixo garantido pelo resto da vida. Normalmente é um trabalho um pouco mais assim, quase freelance, assim, depende muito de você. Texto narrativo, texto descritivo, são formas textuais que você vai utilizar na elaboração de um roteiro. Então o texto descritivo você utiliza para indicar situações, para detalhar fatos, detalhar cenas, detalhar pessoas, detalhar situações. É de dia, é de noite, é inverno, é verão, está chovendo, um carro está quebrado, o pneu furou. Essas coisas você não vai ter ninguém dizendo. São coisas que vão ser perceptíveis, vão ser vistas por quem está jogando. Então, quem é responsável por construir a computação gráfica do jogo, por exemplo, ele vai fazer isso aí. Ele não vai aparecer um balãozinho escrito, ó, pneu furou. Não precisa escrever que o pneu furou e ninguém precisa falar que o pneu furou. O carro está andando, você escuta um barulho, o carro começa a andar tudo torto e o motorista é obrigado a parar. Naturalmente você já associa, o pneu furou. Pode ser até que a pessoa não saiba que o pneu furou, então ele para o carro, sai do carro, olha para o pneu e vê o pneu lá embaixo. O pneu furou. Entendem? Então está descrito no roteiro, mas a construção dessa cena aí do pneu furado, aí ela pode ser feita de várias formas. Mas o roteiro pode não indicar exatamente tudo isso que eu falei. Ele pode colocar o pneu do carro fura e o motorista para o carro. Agora, de que forma que isso vai acontecer? Se ele vai dar uma freadinha, alguma coisa ali, perder um pouquinho o controle, dá para colocar, pode não colocar, aí depende muito de afinidade da equipe, de proposta do que você está fazendo. Pode ser que você só queira fazer o básico porque o importante é o resto do detalhamento do jogo. Tá? Num filme é mais comum, porque o filme, o roteirista ele indica até ângulo de câmera, quando que você vai dar um zoom, quando que você vai se afastar, sabe? Tem coisas assim que a gente chama de clichê, por exemplo, que é, um final do filme, você já deve ter visto isso muitas vezes.
O final do filme, de repente, termina a última cena lá, não sei o que, daí a câmera vai afastando, 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 aí de repente fica preto e sobe a letrinha. Ou às vezes até a letrinha sobe com a câmera se afastando. Isso é um clichê, isso acontece um monte de vezes. Outra coisa que é clichê, aproveitando que de repente é até um detalhe que vocês vão ver no material ali, você chega assim, é um jogo um pouco mais ali com a pegada de suspense, de repente você entra no quarto, você vai abrir uma porta, pula um gato. Isso aí, ó, eu nunca vi tanto gato assim no cinema, mas tem gato em tudo que é filme. Quando é para ter uma cena de susto, é fato. Aí você vai falar, mas por que eles não botam um jacaré, um elefante, um crocodilo ali, uma onça, uma cobra? É porque o gato, naturalmente, ele tem esse estímulo de, quando ele está quietinho no lugar e de repente acontece um movimento brusco, ele pula. Por quê? Porque ele é muito ágil, então ele pula e sai correndo. Isso é divertidíssimo de você ver em filme. E quando você vê uma disciplina como essa e entende os fundamentos dessas coisas todas, vocês começam a assistir filmes, jogar os jogos lá de vocês com uma outra visão. Isso é muito curioso. Então você fala, nossa, outro clichê, isso aí de novo. Aí você começa a enxergar dessa forma. Muito curioso isso, mas vocês vão perceber porque isso vai se tornar parte da rotina de vocês, provavelmente. A premissa é algo ali também muito importante que vocês viram na primeira unidade, que é o quê? Aquela primeira ideiazinha, tá? É o fundamento do que você pretende fazer. Eu até tinha citado no outro momento, um homem perdido no deserto. Pronto. É de onde vai partir sua história. Então essa é a premissa. Também é algo a ser trabalhado com muito detalhe ali. História. Aí você começa a desenvolver. Lembrando que a história, como eu tinha citado lá no comecinho dos estudos de vocês, a história, ela é algo que está em mutação ali enquanto você está produzindo o seu trabalho. Então, às vezes, você tem uma ideia da história, mas ela vai se desenvolvendo, sabe? Você vai elaborando o roteiro e ela vai crescendo. Então, quando você chegar no final do processo, provavelmente a sua história, se você parar para olhar ela pode ter crescido o suficiente para ter virado um livro. Então, nada impede de um jogo virar um livro e vice-versa. Porque realmente a história ela acaba se convertendo em algo do tamanho de um livro mesmo. Pode ser um livro com mais ou menos páginas, né? Se você pegar lá o Harry Potter, são livros pequenos, vários volumes. Se pegar o Senhor dos Anéis, é um livro enorme que acabou virando vários filmes. Então, são situações diferentes ali. Tem um enredo, um detalhamento um pouquinho diferenciado ali do que vai acontecer na história, já incluindo o final e vários detalhes assim, para que você possa passar para qualquer um, desde um investidor até alguém interessado em talvez assistir ou jogar esse jogo depois, de que vem ali, de o que deve acontecer na sua história. Aí você tem um roteiro em si, que é o objetivo nosso da disciplina, que é a construção de tudo que vai acontecer para o desenvolvimento desse projeto aí. Então, essa é a ideia geral da nossa primeira unidade. Na segunda unidade, aí já começa a detalhar um pouquinho mais os elementos que podem ser utilizados no roteiro. Então você tem ali personagens. Lembrando, tá? Não esqueça. Você tem o PC, que é um personagem que você controla, pode ser um ou vários num jogo. Você tem o NPC, que são aqueles personagens de apoio, pessoas que nem se mexem às vezes, cachorrinho ali que fica parado num canto, você pode considerar, porque ele é um elemento do cenário, porque às vezes ele levanta, anda, faz alguma coisinha, então ele é um personagem. O PDC, que é aquele personagem que praticamente você não vai controlar, não vai ter muita atividade talvez, mas em alguns momentos você vai dar comandos para ele. Ele pode ser um amigo fiel seu do começo até o fim, pode ser alguém que, de acordo com o andamento da história, ele ainda pode se voltar contra você. São situações aí do roteiro. Mas lembre-se que existe essa diferença. Então, personagem que você controla, personagem que você não controla e personagem que você pode dar comandos para ele em alguns momentos ou o tempo todo. Existem os cenários, né, os locais onde vão acontecer as situações do seu jogo ou filme, ou seja lá o que for. Existem as interações, lembrando que existe interação entre personagens de todos os três tipos, entre eles com tipos diferentes. Existem as interações com os cenários, com objetos e elementos que estão nos cenários, tá? Então vocês têm diversas situações acontecendo aí. Você tem lá uma casa e de repente a geladeira é interativa, você pode abrir a geladeira, comer alguma coisa lá de dentro. Tem a televisão que pode ligar e desligar. Ela pode inclusive permitir trocar canais. Ela pode estar transmitindo conteúdo online, que não é uma coisa comum em jogos, mas pode ser feita. Tem N situações aí, mas o importante tem que ser definido isso aí, muito claramente, porque quem vai fazer a programação do jogo, criar
cenas em computação gráfica, ele tem que fazer tudo isso aí. A porta da geladeira abrindo, tudo, e pegando objeto, de repente ele consome, ou só finge que consome. Jogos um pouco mais simples, às vezes a pessoa abre a geladeira e a energia automaticamente já aumenta. Outros mais elaborados, você vai ver a pessoa colocando a mão lá dentro, abrindo a boca e consumindo. Tem N situações, tá? Existem a ideia dos heróis e vilões, então você tem que deixar isso muito claro também. Qual é a finalidade de cada personagem, seja ele qual tipo for, tá? Quem está jogando tem que sentir isso aí, nem que seja falso. Falso no sentido de que mais pra frente no jogo, o papel do personagem mude. Porque tem vilão que se regenera e fica uma pessoa do bem, tem pessoas do bem que sofrem durante uma história e se tornam vilões, sabe? São situações que acontecem. Então vocês têm muitas variações aí possíveis. E existem as cenas, que é o conjunto de tudo isso. Então você vai construir uma cena, vai ser um momento, vai ser um fato que vai acontecer, você vai precisar de um cenário, você vai precisar de um personagem, você vai precisar de interações ali na construção de uma cena de um jogo. Então são muitas coisas que estão envolvidas, mas vocês indo com calma ali, vocês vão entendendo, brincando, fazendo simulações de criação de roteiro, procurando roteiros na internet, vocês vão entendendo isso aí. Lembrem-se que uma cena normalmente em jogos, ela pode conter facilmente os dois elementos principais ali, que é a cutscene, que são os videozinhos lá que você assiste, e o gameplay, que é o momento da interatividade, quando você, opa, agora eu vou jogar. E daí você vai e controla. Existem jogos que não tem cutscene. Pode ser talvez um videozinho no começo do jogo e nunca mais. E tem jogos que tem muito cutscene e às vezes você nem joga tanto e fala, nossa, é quase como se eu estivesse assistindo um filme, porque eu não preciso fazer muita coisa. Mas a história traz história e fica algo assim quase como um filme. Tem gente que prefere uma coisa, tem gente que prefere outra, tem gente que gosta de qualquer tipo. Cada um tem um perfil. O que vocês têm que pensar é que para tudo isso pode ter um roteiro. E o roteiro vai afetar bastante a qualidade do produto. Na terceira unidade, já avançou mais um pouquinho mais de detalhamento também, a construção das cenas e de roteiros. Então nós temos ali um detalhamento um pouco maior do que seria a ideia da premissa, lembrando que vocês podem fazer reuniões, tipo brainstorm, aí você vai lá, joga na mesa lá um monte de premissas, vamos ver quais que dão certo. É comum hoje em dia que você veja, por exemplo, uma empresa que desenvolve jogos, ou um evento que apresenta situações aí que vão acontecer no futuro, e eles já falam, ó, nós já temos preparado aí os filmes que vão ser lançados para 2022, 23, 24, 25, 30, 40, 50. Ué, como assim? Porque são planejamentos feitos. Nossa, mas então eles já viram a premissa de um filme ou de um jogo que vai ser feito daqui 4 anos? Sim, porque leva um tempo para fazer. Não pensem que você sair da premissa e chegar no jogo pronto para vender, isso vai levar 15 dias, sei lá. Não. O período é muito maior, a menos que seja algo muito simples, né? Lógico, tem jogo que dá para você produzir muito rápido, porque ele é simplesinho. Mas, em geral, eu estou sempre imaginando coisas maiores, tá? A história, a trama, todos esses elementos são tratados ali dentro da nossa terceira unidade. Aí você tem a parte de descrição dos personagens, você vai detalhar eles, aparência, o perfil psicológico. Tudo que for aspecto relevante você pode detalhar no roteiro. Isso pode ser muito bem definido. As partes onde você vai descrever as cutscenes, você pode fazer isso com o uso de storyboards lá, que são tipo histórias em quadrinho, onde você vai detalhar graficamente situações. Então aí você pode desenhar como que vai ser a feição da pessoa, se ele está assustado, se ele está nervoso e por aí vai. Então você pode fazer isso desenhando. Você tem a divisão dos atos, onde você tem o início da história, o desenvolvimento central, lá o meio da história, e o fim, que normalmente acaba sendo dito como clímax também. E aí lembrando que entre esses atos, normalmente você coloca pontos de virada. São momentos onde alguma coisa relevante de impacto vai acontecer para que você saia daquela primeira etapa e passe para uma segunda etapa, depois caminhe para o final. Então esses pontos de virada são muito interessantes. Se você não fizer isso, dá a impressão que seja um filme ou um jogo, ele vai muito assim, no mesma tocada até o fim, e parece que ele fica um pouquinho sem graça, perde um pouco do que ele poderia te oferecer. Os easter eggs também foram citados, são elementos ali que podem trazer lembranças afetivas, coisas que relembrem jogos e filmes anteriores, pode ser até informações cruzadas, tá? É comum em alguns filmes hoje em dia, um ator tirar filme de outro filme que ele fez, nada a ver assim,
com aquela história, mas ele puxa. Então tem alguns atores que são campeões de fazer isso aí, se vocês verem, para fazer até uma piadinha no meio do filme. É comum. E nos jogos também dá para fazer dessa forma. Ferramentas de trabalho também, lembrando que foram citadas algumas que você pode utilizar como planilhas, editores de texto ou até sistemas em software mesmo, onde você pode fazer, principalmente roteiros de jogos que são mais complexos, eles vão se ramificando em finais diferentes e coisas assim. Às vezes para você escrever isso como texto pode ser um pouco difícil. Então pode ser que a empresa já tenha um software pronto para roteirização. Deem uma pesquisada, vocês vão acabar achando muita coisa interessante. A nossa última unidade fez uma espécie de um estudo de caso, trazendo para vocês a oportunidade de tentar entender um estudo de uma situação real. Lógico que não é uma garantia, uma previsão, uma premonição do que vai ser a vida de vocês no futuro caso trabalhem com isso. Mas é para ter uma ideia realmente, porque na hora que você vai para o mercado de trabalho mesmo, alguma coisa de diferente vai acontecer, você vai ter que aprender algumas situações novas, aí, algumas técnicas, às vezes uma estrutura diferente, isso aí é fato, tá? Mas o importante é ter uma prévia. Então, com isso foi feito ali sugestões de premissa que foram analisadas ao longo do material, né? E aí, a partir disso, foi desenvolvendo um pouco mais essa premissa, foi gerada uma primeira história, foi trabalhada, aí depois como que eram os personagens, que jeito que foi feita a escolha, pelo menos do personagem principal, o PC lá, que era a Susana, aquela menina adolescente, o irmãozinho dela menor, que ia acompanhando ela, de que forma que é a interação entre os dois, de que forma que o jogo é conduzido, inclusive tem algumas explicações do porquê de cada coisa. Isso tudo para dar uma ambientada para vocês, para passar uma ideia assim, para que você tivesse tipo realmente um estudo de caso. Não é uma situação real, até para não ficar gerando aí, tipo, vamos copiar então o trabalho que alguma outra pessoa fez. Não é bem essa a ideia. As citações a gente faz, pega material que foi de sucesso e a gente cita porque é legal. Vocês viram durante o andamento dos estudos várias situações diferentes, com filmes diferentes, jogos diferentes, que é para ser uma referência. Mas para a gente pensar em estar criando alguma coisa, é legal fazer uma própria. Para vocês brincarem, estudarem, se aperfeiçoarem, façam isso também. Senta um dia lá, quando você estiver tranquilo, nas férias, por exemplo, está descansando. Quer saber? Eu vou tentar fazer um roteiro pequenininho. Vai lá e gasta o seu tempo. Se você gostou da ideia, você vai fazer isso com o maior prazer do mundo, vai se divertir, não vai ser uma tarefa cansativa. Talvez você fique lá 8 horas sentado fazendo isso aí direto e nem percebe a hora passar. Isso é muito bom. Sinal de que você está gostando daquilo que você está fazendo. Então, a unidade 4 ela trabalha muito em cima disso, de te trazer uma proposta de um roteiro como poderia ser feito, não inteiro, tá? Porque senão realmente ia ficar uma unidade lá com 500 páginas, mas realmente para você ter um start ali, entender como é que seria. Porque depois do começo, o restante do processo é muito similar. Então você vai só repetindo a receita e vai indo, porque você segue um certo padrão. Então, com isso, eu creio que vocês tenham tido uma ideia de como foi distribuído o material de vocês e os conteúdos que foram trabalhados. Aí, com base em tudo que foi estudado, nós temos algumas atividades a serem realizadas. Lógico, né? Vocês estão estudando, tem algumas avaliações a serem realizadas e a APA ou APA é uma delas. Vocês têm que realizar essa atividade como parte dos instrumentos de avaliação. Então, nós temos ali uma história que é trazida para vocês, tá? Então vou rapidinho aqui citar para que vocês possam se orientar na minha explicação. Uma jovem vê seus pais não resistirem a um vírus mortal que dizimou grande parte da população e agora precisa cuidar de seu irmão menor e da sobrevivência de ambos, adaptando-se a essa nova realidade e este mundo em caos onde os recursos são mais escassos até que se possa encontrar um local seguro para se fixarem, né? Para que eles possam estabelecer uma continuidade da vida. Então isso aqui é tirado do material de vocês. É a base para a nossa atividade. Então não vou trazer nada diferente para que você já aproveite aquilo que você está estudando para fazer a sua atividade. E aí qual que é a proposta? A nossa proposta é a seguinte: você tem que trabalhar essa construção de roteiro. Então você tem lá o seu roteiro, com as cenas todas divididas, bonitinho, com cutscene, com gameplay, indicando diálogos, descrição de eventos, colocando aquela ideia do espaço-tempo lá, por exemplo, é de dia, de noite, está dentro de casa, está dentro de uma caverna, está debaixo do mar, sabe? São situações ali. Então a APA ela vai tentar trazer isso aí para vocês.
Aí o que nós temos ali? Deixa eu trazer um pouquinho do texto aqui para vocês. A construção de roteiros é um trabalho que envolve o uso de muita criatividade para explorar ideias que possam desenvolver uma história e apresentar de forma bastante detalhada o que deve ocorrer em cada etapa do mesmo, seja em cenas como em filmes ou em gameplays contendo cenas em computação gráfica. Até aí tudo bem, nós estamos trazendo aqui um contexto para vocês. No conteúdo estudado foram vistos diversos conteúdos que auxiliam na compreensão dos elementos que podem compor um roteiro e na construção do mesmo de forma que seja útil para o desenvolvimento de jogos e outros produtos. Então vocês estão vendo aqui que nós temos aí um contexto sendo trazido para complementar. Vocês viram um trecho digamos, da história que foi colocada ali no material de estudo de vocês, e aqui eu estou trazendo um contexto citando dessa importância de se analisar isso aí e trabalhar esse conteúdo. Depois, agora a gente vem para a proposta da atividade. Para essa atividade, foi trazida a cena 5 contida na última unidade do material, que representa a última parte do projeto fictício que foi criado para a unidade, para que sirva de modelo e que se possa criar algo ou uma próxima cena ou a sequência do material como resultado para essa atividade. Então a proposta da atividade é muito simples. Vocês têm ali 5 cenas que foram desenvolvidas dentro da unidade 4 do material de vocês. E aí o que acontece? Isso serviu como um estudo de caso, para que vocês entendessem a construção das unidades. Vocês podem ver que segue um certo padrão. Então você tem lá a definição da cutscene, do gameplay e tudo mais. A proposta da atividade é muito simples. Continue a história, tá? Faça a próxima cena. Então você vai seguindo a história, é obrigatório que vocês continuem a mesma história. Então você tem lá cena 1, 2, 3, 4 e 5 dentro daquela mesma premissa dos irmãos lá que sobreviveram lá numa pandemia, digamos assim, e eles precisam sobreviver. Tudo bem. Até a quinta cena vão se desenrolando situações com gameplay e com cutscene. Aí agora é o momento de você dar sequência nessa história. Então o que acontece? É trazido um modelo, tá? Seguindo a mesma construção que vocês têm lá no material de vocês. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão usar esse modelo, esse template e vão preencher. Basicamente é isso aí. Professor, mas de que eu tenho que escrever, hein? Meu Deus do céu, onde que eu acho isso aí na internet? Você não vai achar isso em lugar nenhum do mundo. O único lugar onde você vai achar a resposta para isso é dentro do próprio intelecto de vocês aí. A criatividade de vocês vai preencher isso aqui. Entende? Lógico, baseado naquilo que vocês aprenderam, naquilo que vocês estudaram, naquilo que vocês construíram de bagagem para elaborar isso aqui. Então o que vocês vão ter que fazer? Ó, nós temos uma cutscene, aí tem lá, qual que é o objetivo do jogador? Qual que é a locação? Qual é o local onde isso vai acontecer? Aí você tem lá, tem algum som ambiente? Tem alguma coisa lá que você acha relevante indicar? Quais são os personagens que vão compor essa cena? Depois vem a descrição da cena. Então aqui você vai fazer a primeira parte da descrição da cena no roteiro. Ah, professor, mas eu não sei como é que eu faço isso. Olha a cena 5, olha a cena 4, vá tentando entender como é que foi feita essa construção e aí você só tem que dar a sequência. Depois vem a parte do gameplay lá, então vem os diálogos. Tem algum diálogo na cutscene? Já inclui também. Mas no gameplay vai ter? Você até pode indicar, mas a minha solicitação aqui para vocês é que vocês sigam o mesmo padrão. Então vocês vão fazer o preenchimento realmente dessas partes aqui. Então coloca lá todos esses elementos e qual vai ser o diálogo que vocês querem criar. Ah, vai ter a Suzana, vai ter o Lucas, nós vamos conversar? Então você vai colocar lá as frasezinhas que eles vão fazer seguindo aquele mesmo padrão. E depois, o que ela vai ter que fazer quando o personagem realmente for controlado? Quando o ator principal, né, o PC, o personagem controlável, realmente entrar nas suas mãos ali, e daí você tiver que interagir com ele. E aí vem a parte do gameplay, então você vai descrever qual é a ação que vai ter que acontecer, por conta de quem está jogando, você vai ter que correr, pular, se esconder, fazer alguma coisa, e observações que você achar relevante. Pode ser que você tenha várias delas, e você vai incluindo ali. O importante disso aqui é o quê? É exercitar a criatividade e mostrar que você entendeu o conteúdo. Não tem uma resposta única, pessoal. E uma coisa que é muito importante, não se preocupe em copiar nada, nem da internet, nem de outros colegas. Por quê? Porque você está fazendo um exercício de criatividade. Não é necessário que você copie nada de lugar nenhum.
Entende? Vocês têm o material de apoio e vocês têm várias cenas que já foram definidas e escritas na mesma estrutura, seguindo a mesma situação, que a história é única. Então vocês só têm que sentar um tempo ali, pensar um pouquinho. Nossa, se fosse eu, acho que a história continuava assim. E continue. Não estou pedindo também para vocês fazerem o jogo até acabar, tá? Senão vocês teriam que fazer mais 60 cenas, sei lá. Então o que vocês vão fazer? É só essa. É uma cena bem feitinha, bem completinha. Não vão escrever 2 palavras em cada elemento aqui, porque vai ficar muito raso, muito fraco, tá? Realmente usem o tempo de vocês, a criatividade. Vocês não vão gastar dias para fazer isso. É um momento que você estiver tranquilo, bem descansado mentalmente ali, isso vai sair. Evite de fazer um exercício utilizando a criatividade no momento em que você está com a mente mais cansada, tá? É o pior momento que tem para a criatividade. Então, você se conhece, você vai saber qual é o momento onde você está mais tranquilo. Se é no momento que você acorda, se é um pouquinho antes de dormir, se é no final de semana, sabe? Se é naquele período que você tem uma atividade mental melhor, ou se você está num período mais tranquilo. É com vocês, mas tentem usar o melhor momento para que a sua criatividade trabalhe da melhor forma. Essa é a APA. Agora vocês têm também o fórum como uma outra atividade bastante interessante, relevante, e aqui você constrói, além do conhecimento, você constrói relações, porque daí você vai ter contato com opiniões de outros colegas e vai poder fazer comentários e receber comentários. Esse é um momento bastante interessante. Então nós temos aqui a proposta do fórum. Vou passar aqui uma leitura rapidinha para vocês. Todo roteiro possui cenas elaboradas, levando em consideração a inclusão de personagens que interagem entre si e com um cenário que, junto com os outros elementos possíveis, constrói situações que conduzem uma história sendo contada. Muitos jogos possuem cenas marcantes e para esse fórum é proposto que vocês pensem em cenas marcantes de jogos que já puderam conhecer e jogar, né? De alguma cena que o marcou, seja num momento do gameplay muito difícil, que conseguiu vencer, ou uma cutscene marcante, por exemplo. Se desejar, comente as cenas citadas por colegas também, pois isso agrega valor ao fórum e às suas discussões. Críticas construtivas e sem caráter discriminatório ou para difamar são sempre bem-vindas. Então é óbvio, né, pessoal? Você está participando de um fórum aberto, onde pessoas estão expondo suas ideias, cada um tem um perfil, cada um tem uma preferência. Todo mundo que comentar o fórum vai estar lembrando de situações que são legais para ele. Entende? Isso aqui é muito pessoal. Então, se você for colocar algum comentário, sempre seja assim, complementar, tá? Positivo. Algo do tipo assim, nossa, eu joguei tal jogo e quando eu cheguei na última cena, aquilo ali me deixou assim, ó, impressionado por causa da qualidade gráfica, por causa do que aconteceu com o personagem, por causa do nível de dificuldade quase infinito que eu levei uma semana para conseguir terminar, e daí aquilo me marcou para sempre. De repente você lê aquilo de um colega seu e fala, poxa, eu lembro desse jogo aí, realmente agora lembrando, meu Deus. Aí você vai lá e fala, cara, o seu comentário foi perfeito, comigo aconteceu a mesma coisa, eu até citei um outro jogo no meu fórum. Se você quiser comentar também, fica à vontade, mas essa cena aí, esse negócio, esse detalhe que você citou, foi muito legal, aconteceu comigo também. Só para vocês terem um exemplo, há muitos anos atrás, teve um jogo que comigo aconteceu algo assim. Eu estava jogando, passando as fases, e de repente chegou um momento onde eu não sabia o que tinha que fazer. Sinceramente, eu não conseguia imaginar o que fazer. E eu não queria usar meios paralelos para tentar descobrir isso aí. Nada de pesquisa para lá e para cá. Falei, não, eu vou descobrir. Eu demorei 6 meses para descobrir. Não jogando o tempo todo, né? Lógico, eu jogava esporadicamente aquele jogo, porque também chegava uma hora que você cansava de ficar tentando. Aí quando passou, mas ó, foi mais ou menos 6 meses mesmo. Aí eu voltei um dia de manhã assim, acordei bem tranquilão. Aí eu cheguei naquele jogo e falei, poxa, por que eu não tento fazer isso? E foi lá e deu certo, de primeira assim. Aí, né, você fica com aquele sentimento assim, meu Deus, eu não acredito, nossa, não pode. Era uma coisa tão simples, mas é que o teu cérebro não imaginou exatamente aquela ação. Então esse tipo de coisa acontece. O mais interessante é esse tipo de lembrança. É uma memória afetiva, positiva, negativa, seja lá como for, mas é uma memória interessante.
Queria trazer para vocês aqui uma mensagem, tá? Escrever é uma das maiores capacidades do ser humano. E os roteiros são uma ótima forma de expressão, muito valorizado no mercado de desenvolvimento de jogos. Aprofunde seus estudos e conheça formas alternativas de produção de roteiros. Essa pode ser uma ótima oportunidade de trabalho se você gosta de escrever e usar sua criatividade. Palavras minhas mesmo, tá? Só para deixar para vocês uma mensagem de que não limite seu sonho. Se você gosta disso, se você achou interessante essa disciplina, vai atrás disso. Não sei se você vai viver disso tranquilamente, mas nem que seja uma atividade paralela, um hobby, faça. Até onde você achar que vale a pena fazer, porque é algo que vai ser gratificante para você, ganhando ou não financeiramente com isso. Então, deixo a mensagem para vocês, aguardo vocês em uma outra oportunidade e até mais.